Na sequência, pessoal, nós temos aí a resolução dessa questão 11, né? Onde nós temos, né? A quadra de uma cidade tem um formato triangular descrito pela figura a seguir. Esse é o formato da praça dessa cidade, né? Tem um formato aí de um triângulo isósceles. Você percebe, né? Que esse triângulo ele tem duas medidas iguais a 30 e uma diferente aqui sendo 40. Então trata-se de um triângulo isósceles, ok? A pergunta é qual é a área dessa quadra. A gente sabe, né, pessoal, para calcular a área do triângulo, a gente precisa da base. A gente tem a base aqui 40, né? Porém a altura nós não conhecemos. A altura desse triângulo nós não conhecemos. Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer que essa reta que representa aqui, ó, a altura desse meu triângulo, ok? Então, assim, eu tenho, pessoal, as medidas 30, né? E eu tenho agora uma missão, né, que é encontrar aqui o valor dessa reta que eu tracei aqui, que nada mais é do que a altura do meu triângulo. Então, uma vez que eu encontrar essa altura aqui, que eu vou chamar ela de x, eu vou poder calcular agora a minha área, né? Ou seja, a área da quadra. Vamos lá para o rascunho então. Tá aí, pessoal, ó. Então, fiz a mesma coisa, trouxe o desenho aqui, né, para a folha de rascunho. E aí, nós vamos manter o raciocínio aqui de calcular essa altura aqui relativa, né, à base do meu triângulo. E o interessante, pessoal, é que essa é uma propriedade aí que a gente pode observar aqui nesse triângulo, né? Essa reta que nós traçamos aqui, que ela vai ser, né, a nossa altura, nós precisamos dessa altura para poder calcular a área, né, dessa praça aí triangular, né? Essa reta que nós traçamos aqui, né, ela é a bissetriz, né, do ângulo do vértice. A gente sabe, né, que a bissetriz do ângulo do vértice ela coincide, né, com a altura relativa à base, né, e também com a mediana. Então nós temos aqui o seguinte, né, nós temos aqui a bissetriz, né, e também nós temos ao mesmo tempo a mediana relativa à base do meu triângulo. Então elas coincidem, né? E aí o que que nós vamos fazer agora? Já que elas coincidem, a gente sabe que ela vai dividir aqui essa base 40 aqui ao meio. Então nós vamos ter aqui 20 e nós vamos ter aqui 20. E aí eu vou poder encontrar esse x aqui agora, pessoal, tranquilamente, ok? Então vamos lá, eu vou usar o teorema de Pitágoras para calcular aí esse x. Então eu vou usar aqui a hipotenusa ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. A hipotenusa, né, fica sendo aqui o meu 30. Posso pensar assim, ou eu posso pensar assim. O ângulo de 90 graus leva para ela, então 30 ao quadrado, que é igual a ao quadrado. Isso é o quê? Isso é cateto ao quadrado. Então eu vou chamar qualquer um desses dois aqui de a. Eu vou pôr 20. 20 ao quadrado mais o outro que é x ao quadrado. 30 vezes 30, né? 900, que é igual. 20 vezes 20 a gente calcula aí dá 400. E aí eu vou descer aqui o x ao quadrado. Não é interessante eu jogar x ao quadrado para cá, porque ele vai vir menos, aí tem aquela história de multiplicar por menos 1. Deixa ele aqui, traz 400 para cá. Então, 900 diminui 400, e isso é igual a x ao quadrado. 900, pessoal, menos 400, né, vai dar o quê? 500. 500 é igual x ao quadrado. Aí nós vamos inverter. X ao quadrado é igual a 500. E aí, gente, o que que nós temos aí, ó? Se x ao quadrado é igual a 500, nós vamos agora encontrar o x. Nós não queremos x ao quadrado, nós queremos x. Então, x vale a raiz quadrada de
500, pessoal. E aí o seguinte, né? Uma questão como essa fosse uma questão de marcar, né? Ele poderia estar colocando para você aí essa raiz de 500 em aproximado. Claro que ele não vai fazer isso, que ele automaticamente vai estar te dando a resposta, né? Se fosse de questão de marcar. Mas ele pode aqui facilitar a sua vida colocando a raiz quadrada de 5 com aí duas casas decimais após a vírgula. Então, a raiz quadrada de 5 ele colocaria para você 2,23, ó, para te ajudar, 2,23. Vou colocar um 2 aqui na frente. Por quê? Isso te levaria, né, a calcular essa raiz aqui. Não, assim, você poderia calcular ela por aproximação também, se ele não te oferecesse essa raiz de 5 valendo 2,23, né? Você poderia calcular a raiz aproximada do 500, daquela forma que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Ou então, ele te oferecendo aqui essa raiz quadrada de 5 valendo 2,23, te levaria a calcular essa raiz aqui através da fatoração, certinho? Então é o que nós vamos fazer aqui, ó. Vamos calcular aí por fatoração, que é um outro modo aí de a gente calcular uma raiz quadrada também. Então, 500 dividido para 2 vai dar 250. 250 dividido por 2 vai dar 125. 125 agora não dá mais por 2, você vai por 5. 125 dividido para 5 dá 25. 25 vai dividir para 5 de novo, que dá 5. E 5 dá por 5 de novo, e vai dar 1. Pessoal, observa que a minha raiz aqui é raiz quadrada. Essa propriedade vocês ainda não estudaram. Isso é coisa quando vocês estiverem aí. Aliás, vocês já viram alguma coisa parecida com isso aqui que eu já expliquei quando a gente estava ainda nas aulas presenciais em sala antes da pandemia. Então, o que que nós vamos fazer? Se a minha raiz é quadrada, eu sei que ela tem índice aqui 2. Ele está escondido aqui, né? Índice 2. Eu vou pegar a minha decomposição aqui, né, em fatores primos, que é a minha fatoração, e vou pegar aí de 2 em 2 valores iguais. Então, aqui 2 valores iguais, 2 valores iguais. O que que sai daqui? Vai sair o seguinte, ó. A raiz de, aí eu vou ter 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 sozinho. Foi o que sobrou, ok? Aí meu x vai ser igual. Aí eu tenho aqui, pessoal, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, corta, né? Aí vai sair para fora esse produto de fatores 2 vezes 5, que é igual a 10. Então fica o quê? Fica 10 raiz quadrada de 5. E aí, 10 raiz quadrada de 5, eu vou finalizar agora fazendo o quê? Ó, 10 vezes aquele valor da raiz quadrada de 5 que ele me ofereceu, foi 2,23. Então tá aqui, ó, 2,23. Então, o meu x vai ser 10 vezes 2,23, né? Minha vírgula desloca uma casa para cá, vai dar 22,3. Esse é o valor de x, pessoal, aí, que é a minha altura, né? A altura desse triângulo é 22,3 metros, ok? Aliás, ele nem colocou isso é metro ou o quê, né? Só calculou, pediu para calcular a área dessa praça aí. Então, eu já encontrei o meu x valendo 22,3. Aí agora eu vou calcular o quê? A área do triângulo. Vamos colocar aqui, ó, do lado. A área que eu quero vai ser base vezes altura dividido por 2. A área que eu quero vai ser base. Vamos lá, qual é a base do meu triângulo? A base é 40. Tá aqui o 40. Vamos colocar então aqui o 40 multiplicado agora pela altura que eu encontrei, lembra? 22,3. E vamos dividir tudo isso por 2. Então a minha área é igual, vamos multiplicar isso aí, ó, 40 multiplicado aí por 22,3, você fazendo a continha aí, você vai achar 892. Ó, aí você vai pegar isso aí e dividir por 2, né? 892 dividido por 2, você tem 446
de área. Então, essa é a área dessa praça, pessoal. É igual a 446, certinho? Então, quem achou assim, está correto. Pode ser que você tenha encontrado aí um valor 447 também, vírgula 21, por aproximação, né? Ou seja, você pode ter calculado aí esse valor da raiz aproximada, né? E não usando aqui o raiz de 5 valendo 2,23. Claro que a raiz de 5 é um número infinito, né? Então, se eu considero só duas casas aqui depois da vírgula para a raiz de 5, eu vou ter um valor bem um pouco menor do que a resposta que eu tenho aqui no livro, né? Que é 447,21. É porque eu considerei a raiz quadrada de 5 valendo 2,23 apenas, certinho? Como que ficaria essa raiz de 500 aqui, pessoal, por aproximação, né? Como que eu faria para achar ela por aproximação sem utilizar aí essa raiz quadrada de 5 valendo 2,23, né? Claro, eu encontraria um valor aqui, né? Com duas casas após a vírgula, né? Eu encontraria, fazendo, né, por aproximação aí, eu teria duas casas após a vírgula. Talvez esse tenha sido a diferença aí para mim não encontrar a resposta do livro, que é 447,21, certo? Mas, pessoal, como que ficaria? Olha aqui, raiz quadrada de 500 por aproximação. O que que nós vamos fazer, ó? Essa raiz quadrada de 500 eu fiz aqui por fatoração. Aí eu considerei raiz de 5. Ele deveria, né, colocar para você uma pista aí, raiz de 5 valendo 2,23. Mas se ele não desse, você iria por aproximação. Pessoal, 500 não tem raiz exata. Antes de 500, quem é que tem raiz exata? Antes de 500 é o 20. Não é assim? 20 vezes 20, 400. Porém, se você fazer 21 vezes 21, você acha 441. Então, 441 também é quadrado perfeito e está antes de 500. Se você fizer 22 vezes 22, você vai achar 484. Então, está bem mais próximo ainda de 500. Se você fizer 23 vezes 23, aí você estoura 529. Então, você vai considerar 22, vírgula. Vamos colocar aqui 22,5 para ver o que é que acontece. Aí nós vamos calcular ao quadrado 22,5 multiplicado 22,5, 506,25. Você ultrapassa. Aí você vai ter que baixar o seu décimo aqui. Eu vou baixar, pessoal, para 3, ó. Baixei para 3. Aí fica 22,3. 22,3 vezes 22,3 multiplicado. Olha, eu cheguei bem próximo. 497,29, ok? Fazendo aí dessa forma. Aí o que que eu vou ter? 3, agora eu vou colocar aqui. Olha, eu cheguei a 497,29. Eu vou exagerar não, vou colocar aqui um 4 para mim ver, ó. Pessoal, então fazendo aqui 22,34 ao quadrado, né? 22,34 vezes 22,34, eu chego a 499,0756, ó. Eu vou anotar aqui. Eu chego a 499,07. Vou deixar só duas casas depois da vírgula. Aí o que que eu vou fazer agora, ó? Eu vou calcular. Eu vi que eu cheguei bem próximo do 500, mas tem aqui 0,7, né? E aí eu vou colocar aqui agora 22, vírgula 30, 34, vou pôr um 36 para ver o que acontece. Se eu ultrapassar, eu boto 35. Então, 22,36 vezes 22,36. Aí vai dar o que isso aí? Vai dar
499, se você fizer a continha, né? 499,96. Aí eu acho que é o limite, né? Eu estou bem mais próximo de 500. Se eu fizer 0,37, lógico que eu acho que eu vou, com certeza eu vou passar. Então, pessoal, você ficaria com 22,36 na raiz quadrada de 500. E aí, se você substituísse aqui, ó, se você substituísse aqui por 22,36, o que que você ia ter? Você ia fazer 40 multiplicado 22,36, daria aqui, ó, 894,4. Na hora que você dividisse isso aí por 2, você ia achar 447,2, exatamente a resposta do livro, ok? Então aí foi uma questão de quê? De uma casa decimal no valor de x aqui que eu calculei, né? Que eu fiz por fatoração, ok? E ele considerou aqui 2,23 como a raiz quadrada de 5. Então, pessoal, eu acho assim, de um jeito ou de outro você ia achar a resposta correta, a marcação, né? Porque ele não ia colocar, ele não ia ser injusto de colocar as duas respostas. A que você vai achar 446 e também a outra 447,21. Ele não faria isso. Ele colocaria valores bem divergentes aí para você ir aqui por aproximação, tá bom? Beleza então.